A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos amados irmãos. É muito bom ter vocês conosco nessa lição da Escola Dominical. Nós vamos falar sobre a lição de número 3, que tem por título A Graça que Alcança Todas as Nações. Nós estamos aqui com um convidado especial, mais do que especial, Pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo, a paz do Senhor, Deus abençoe. A paz do Senhor, irmão Fabrício. É um prazer, irmãos, estar podendo comentar um pouco dessa lição, não é? Um privilégio muito grande e que Deus abençoe os irmãos ricamente. Irmãos, a Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo. Nós temos todos os domingos aula da Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus e é um conhecimento que vai agregar muito valor não somente para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida material. Em todos os âmbitos da nossa vida vai trazer grandes valores espiritual, moral, e em todas as áreas da nossa vida o Espírito Santo ele vai atuar com conhecimento. O apóstolo Pedro fala para nós crescermos na graça e no conhecimento. Quando nós crescemos somente na graça, nós viremos fanático, nós vamos nos tornar fanático. Mas quando crescemos só também no conhecimento, nós viramos formalista. Então, Pedro dá uma recomendação para a igreja para nós crescermos na graça e também no conhecimento. Bom, título da nossa lição: A Graça que Alcança Todas as Nações. O texto áureo diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. A verdade prática diz assim: E pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 5, dos versículos 28 ao 29, do versículo 36 ao 39. A palavra-chave da nossa lição é a palavra graça, do grego charis. Nós vemos muito esta palavra graça nos evangelhos, nas epístolas de Paulo. Nós vamos ver essa recomendação para que os cristãos pudessem conhecer a graça de Deus, porque agora já não é mais a observância da prática da lei, e sim pela graça em Cristo Jesus que alcançou as nossas vidas. Eu coloquei aqui quantas vezes foi escrito a palavra graça no Novo Testamento. Em Lucas, por exemplo, a palavra charis, do grego charis. Lucas foi escrito 8 vezes, João foi escrito 4 vezes, Atos 17 vezes, Romanos 24 vezes, 1 Coríntios 10 vezes, 2 Coríntios 18 vezes, Gálatas 7 vezes, Efésios 12 vezes, Filipenses 3 vezes, Colossenses 4, 1 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, Tito, né? Eu não retornei sobre Tito, mas Tito está escrito 4 vezes, Filemão 2 vezes, Hebreu 8 vezes, Tiago 2 vezes, 1 Pedro 10 vezes, 2 Pedro 2 vezes, 2 João 1, Judas 1 e Apocalipse 2 vezes. Então, a graça que vem do grego charis significa favor, bondade, dom gratuito, gratidão, agradecimento. É dom dado sem mediador, favor que alguém concede por amor. E somente nós nos encontramos a graça na pessoa de Jesus Cristo. A nossa introdução, ela vai falar da expansão do Evangelho no mundo gentil, as pessoas recebendo com alegria no coração, tendo o prazer de receber as boas novas do Evangelho. A palavra grega Evangelho, boas novas. Essas boas novas foram recebidas de portas abertas, de coração aberto pelo público gentil, as outras nações, e nós vemos como Deus realizou esta obra através
da vida de Paulo e Barnabé, os primeiros Paulo e Barnabé, e depois, a partir da segunda viagem missionária, Paulo e Silas no mundo gentílico. Então agora nós vamos ver que há uma necessidade de que a igreja pudesse formular algumas questões doutrinárias, e nós vamos ver durante a lição que então a igreja se reúne para o primeiro concílio da igreja primitiva para debater assunto dos gentios que estavam se introduzindo no seio do cristianismo. Então a nossa introdução ela vai falar dessa necessidade, pastor Oswaldo, agora os gentios, porque primeiramente o evangelho foi anunciado aos judeus, né? E até que era uma estratégia do apóstolo Paulo, tanto do apóstolo Paulo como de Barnabé, de ir primeiramente nas sinagogas, pregar-se as boas novas, mostrar-se aos judeus que Jesus era o Messias, o prometido de Deus, mas que esses judeus rejeitaram o evangelho e agora Deus abre a porta da salvação. A partir de Cornélio, quando Pedro teve essa experiência com Cornélio, e aí Deus dá uma visão para Pedro, né, sobre aqueles animais que são considerados impuros na lei de Moisés, e Pedro entende que agora Deus estava abrindo também a porta da salvação, a porta da graça, a porta da fé também para os gentios. Então, agora está sendo introduzidos os gentios no cristianismo primitivo. Então há uma necessidade, porque agora está tendo uma mescla de judeus com gentios, gregos, romanos e outras nações que estavam sendo inseridos no evangelho. É necessário, nós vamos ver na lição, agora é necessário formular uma questão doutrinária, porque agora pessoas que estavam saindo do paganismo se convertendo no evangelho e introduzindo na igreja. É verdade, né? Precisa dessa realidade, porque você vê que existe problema cultural, né? Sim. Problema cultural e na verdade, o judaísmo sendo o berço de tudo, quando começa a agregar novos povos, então a pessoa tem que perceber que está vindo conceitos novos, pensamentos novos, cultura nova, não é? Então, por isso, então, houve esse concílio, né? Sim. Houve essa necessidade do concílio. Então nós vamos agora para o tópico 1, que tem por título Quando a Graça Preserva a Unidade da Igreja. Eu vou deixar aqui para o pastor Oswaldo falar para nós o subtópico 1, o subtópico 2, o subtópico 3 e o subtópico 4, e nós vamos estar conversando com os amados irmãos a respeito desse tópico tão importante que é quando a graça preserva a unidade da igreja. Então, o primeiro tópico nós temos o Concílio de Jerusalém. No segundo tópico nós temos o relatório que Pedro fez, levou no concílio. No terceiro nós temos o relatório de Paulo e Barnabé. E por fim nós temos o discurso do irmão do Senhor, Tiago, né? Quando ele fez o discurso e trouxe tudo a bom termo. Sim. Então, falando sobre o tópico 1, entrando diretamente no concílio, o Concílio de Jerusalém, ele tornou-se um dos acontecimentos mais importantes da história da igreja primitiva, pois ali, sob a direção do Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo ficou estabelecido que a salvação é concedida unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E isso tanto para judeus quanto para os gentios, como está lá no livro de Atos, capítulo 15, do versículo 7 a 11. E a decisão do concílio, ele preservou a pureza do Evangelho. Ele foi dado com essa intenção de preservar a pureza do Evangelho, mas também proteger a unidade da igreja, e confirmou ainda que os gentios não precisavam se submeter aos ritos da lei para serem aceitos por Deus. Como resultado, a igreja passou a compreender
de forma mais clara ainda, a sua identidade como povo de Deus, formado por pessoas de todas as nações, reconciliados em um só corpo por meio de Cristo. Então, assim, Atos 15 representa um verdadeiro divisor de águas da história do cristianismo. O Evangelho foi definitivamente reconhecido como a mensagem da graça de Deus para todos os povos, sem distinção de origem, cultura ou nacionalidade. Pastor, lembrando que a graça, ela é o centro da mensagem da salvação. É verdade. Não é verdade? Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, fala que todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou e nós vemos que graça, nós não merecemos a graça. Nós recebemos aquilo que não merecemos. É verdade. E misericórdia é aquilo que merecemos receber, na verdade? É verdade. Inclusive tem um tópico aqui que mais tarde a gente vai discorrer sobre o que é a graça, né? Isso, com a certeza. Graça é a misericórdia. Olha, irmãos, quando começa a falar sobre a graça, eu me sinto emocionado. Porque eu vejo como o amor de Deus nos alcançou. O que é que Jesus precisou fazer para nos alcançar? Como é que Deus se doou, como é que Cristo se doou, como é que o Espírito Santo se doou por amor a nós, irmãos, por amor a nós. E muita gente, infelizmente, por não conhecer isso, não conhecer essa doutrina maravilhosa, eles, como dizem na Epístola aos Hebreus, fazem agravo ao Espírito da graça. Né? Sim. Lembrando aqui, pastor Oswaldo, que a igreja, ela não nasce no dia de Pentecoste. Não. Na verdade, no dia de Pentecoste, a igreja ela é inaugurada. A igreja ela nasce no Calvário. A igreja nasce no Calvário e no dia de Pentecoste, que era uma festa anual dos judeus, depois da festa de Páscoa, se instaura o dia de Pentecoste, as festas de Pentecoste. Ali é inaugurada a igreja, nós vemos ali o discurso do apóstolo Pedro, agregando 3.000 almas ao Evangelho. Nós vemos ali Pedro como o personagem mais importante nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo 13, nós vemos a figura de Pedro como alguém que é importante na pregação do Evangelho. E do capítulo 13 até o 28, que é o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a figura do apóstolo Paulo, da qual Deus trabalha na vida de Paulo a partir do capítulo 9, no encontro da estrada de Damasco, e ali Paulo teve a revelação do próprio Messias, daquele que ele estudou aos pés de Gamaliel, da escola de Léo, da observância da lei. Nós vemos então agora a luz esclarecendo todas as dúvidas que Paulo tinha acerca do Messias, e Paulo encontra o Messias na estrada de Damasco. Como quando tudo que nasce precisa de ordem e precisa de regras, era natural que a igreja se instaurasse um concílio, uma reunião, uma assembleia para debater assuntos relacionados à igreja. Primeiramente, porque havia uma mescla, uma mistura de nações, das pessoas que estavam se introduzindo na igreja. Então, por isso, há essa necessidade de a igreja debater numa reunião questões doutrinárias para tão somente que os judeus pudessem se sentir também no seio da igreja com alegria para adorar a Deus, buscar a Deus com alegria na alma e no coração. O subtópico 2, né, pastor? Agora é o relatório. Sim. O relatório do apóstolo Pedro. Pedro, ele relembra de sua experiência na casa de Cornélio, de como Deus trabalhou na vida de Cornélio, dos da casa de Cornélio. Falamos aqui sobre a visão que Pedro teve de Deus a respeito daqueles animais impuros, considerado pela lei de Moisés impuro, e aí Deus, através daquela visão, mostra para Pedro que ali há um significado muito importante que ele próprio, Deus, estava abrindo
as portas do evangelho aos gentios. Deus usa os judeus como um modelo. Na verdade, a salvação não era para os judeus, porque quando a gente lê lá no livro do profeta Isaías, Israel é um modelo para as nações, porque a intenção de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Então a salvação, pastor, ela não é exclusivista. Não é salvação de um determinado povo, mas que Deus usa Israel como um modelo, como um padrão, para que pudesse revelar. E aí essa revelação é progressiva, né? É uma revelação contínua de Gênesis a Apocalipse, que Deus se revela aos seus a respeito desta graça abundante, desta graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Então nós vemos aqui o subtópico 2, o relatório de Pedro, e o mais interessante é que Pedro, quando vê a ação e o mover do Espírito Santo na casa de Cornélio, e note que ali todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas antes do batismo, ou seja, o Espírito Santo ele pode batizar o indivíduo, mesmo ele sem ser batizado nas águas. Batismo é um dos sacramentos, uma das ordenanças da igreja ao lado da ceia. Então, são duas ordenanças importantes de Jesus Cristo à igreja. Uma delas é o batismo e a outra é a ceia. E Pedro vê aquilo que o Espírito Santo estava realizando na casa de Cornélio e ele leva esse relatório naquela reunião dirigida por Tiago, que era provavelmente o pastor da igreja em Jerusalém, e ele traz esse relatório para que os irmãos pudessem debater e no final desta reunião, desse concílio, eles pudessem trazer algo conclusivo para que pudesse estabelecer parâmetros para a igreja entre os gentios. E é o seguinte, nesse relatório de Pedro, é importante salientar que ele fez defesa, né? Ele apresentou uma defesa. Sim. A defesa apresentada por Pedro, ela destaca grandes verdades, né? Grandes Sim. verdades do Evangelho. A primeira é que Deus abriu a porta da fé aos gentios. Sim. Deus abrindo a porta da fé aos gentios, está lá em Atos 15, 7. A segunda é que Deus não só abriu a porta, mas Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios. Atos 15, 8. Terceiro, Deus não faz distinção entre judeus e gentios. Deus não faz acepção de pessoas, né? Isso está lá em Atos 15, 9. Outra coisa, Deus removeu, olha bem, Deus removeu o jugo da lei como meio de salvação, porque os gentios, os judeus achavam que precisava seguir a lei de Moisés, os ritos de Moisés, a circuncisão, um monte de outras coisas, observâncias, né? Mas aí Deus, então, ele remove o jugo da lei como meio de salvação. Por quê, irmãos? Olha, pensa bem, se nós pudéssemos fazer qualquer coisa para nos salvar, né? Cristo não precisava ter morrido. Não precisava. Primeiro, o sacrifício foi inútil. Ora, se está ao alcance do homem, o homem pode fazer o que quer, o homem pode fazer o que acha que é devido para alcançar a salvação, como tem muitos por aí que a gente, às vezes, quando estão evangelizando, e fala, não, mas eu sou bonzinho, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. Aí eu falo, bom, meu amigo, você está quase perto do reino de Deus, porque te falta ainda uma coisa. Te falta uma coisa, aceita Jesus. É como o Senhor Jesus disse para aquele jovem, aquele mancebo de boa qualidade, lhe falta uma coisa. Falta uma coisa. Então, nós vemos Deus removendo o jugo da lei como meio da salvação. Os méritos da lei não servem para a salvação. E quinto, a salvação é exclusivamente, olha, irmãos, a salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é? Sim. Então nós vemos que isso está lá em Atos 15, 11, que Pedro encerra a sua grande argumentação com uma declaração mais importante no livro de Atos, porque ele disse assim, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo,
como eles também, como está lá em Atos 15 e 11. E essa afirmação estabelece, então, definitivamente que não existem dois caminhos de salvação. Judeus e gentios são salvos da mesma maneira, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A gente vê então que não há privilégios, nem para Não judeu, há, nem para não tem, grego. não tem. A salvação ela não é exclusivista. Não tem, porque então Se Deus... o judeu precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o gentil precisa aceitar a Cristo. Então não há favorecimento. Então Deus ele então estaria fazendo acepção, ele estaria facilitando para um e dificultando para outro. E a medida de Deus é justa, né? E aqui vale ressaltar a lembrança também do profeta Jonas, Que Deus lhe dá uma mensagem para ir até a grande capital Nínive dos assírios para transmitir uma mensagem aos ninivitas, e aquele povo jejuou, se arrependeu, e Deus não destruiu aquela cidade até aquele momento. Então nós vemos que a salvação ela é para todos. Então nós vamos aqui resumir o tópico 1, que é o Concílio de Jerusalém. Nós vemos aqui o relatório de Pedro. No subtópico 3, nós vamos ver o relatório de Paulo e Barnabé. Também Paulo e Barnabé apresentam o seu relatório. Eles vão mostrar como a graça de Deus inundou os corações dos gentios. A sua primeira passagem, ao qual eles pregaram na ilha de Chipre, da qual eles pregaram a mensagem entre os gentios, e como Deus operou na vida desses gentios, operando milagres, sinais e maravilhas. A graça de Deus ela é acompanhada de sinais, de milagres e de maravilhas. Esse é o evangelho da graça que nós anunciamos. A própria palavra de Deus, na carta anônima aos Hebreus, diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Deus não muda a sua forma de trabalhar. Ele continua operando da mesma forma como ele operou na igreja primitiva, ele opera nos dias atuais. Então, Paulo e Pedro apresentam também o seu relatório. Ele faz um relatório, resume o relatório daquilo que o Espírito Santo fez na vida dos gentios, da sua primeira passagem da viagem missionária, apresenta também para que no subtópico 4, pastor, há o discurso de Tiago. É o discurso de Tiago. Tiago, que era considerado o justo. O justo, é verdade. E aqui vale ressaltar que esse Tiago não é o filho de Zebedeu, né? Não é irmão de João. Esse Tiago é o Tiago, irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Ele era considerado justo, um bom observador da lei. Você vê que ele, apesar de no começo da sua incredulidade, porque até os irmãos de Jesus não criam nele, Sim. De repente você vê como a graça transformadora de Deus entrou na vida de Tiago. Entrou na vida de Tiago, ele consegue, né, ser, vamos dizer assim, como que o porta-voz, o maior do concílio, que foi, ele deu o voto de Minerva, né? Sim. O voto de Minerva e tudo aquilo para fechar o assunto, né? Então nós vemos aqui, então, no subtópico 4, o voto, né, o discurso de Tiago a respeito dos gentios, que não havia mais necessidade de os gentios estar na observância e na prática da lei. Nós vemos aqui que ele dá algumas recomendações para que os gentios pudessem ficar longe da idolatria, da imoralidade sexual, da carne sufocada e do sangue. Essa é uma decisão que pareceu bem a todos e também ao Espírito Santo. E a decisão desse concílio, que foi então registrada em carta, né? Foi registrada. E enviada às igrejas gentílicas por intermédio de Paulo e Barnabé. Não só eles, mas também Judas, Barsabás e Silas. A carta afirmava que aquela resolução não era apenas humana, não. Não era um parecer humano. Sim. Né? Não era um simples fato de uma teologia, de um conceito humano. Então, mas era um resultado direto do Espírito Santo, porque, olha bem, ele disse assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E a nós. Então, não foi uma decisão isolada. Não foi. Foi uma decisão conjunta. E o Espírito Santo estava presente nessa reunião. direção de tudo, né? Naquela reunião
Então ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, como está lá em Atos 15, 28. Dessa forma, a igreja perseverou e preservou também a pureza do Evangelho. Fortaleceu a sua unidade, como está em Atos 15, 28, né? A igreja preservou a pureza do Evangelho, fortaleceu a sua unidade e confirmou que a salvação é oferecida a todos pela graça de Deus. Amém. Nós estamos agora no tópico 2, que diz assim: um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano. Já é um plano de Deus. A graça que foi anunciada no Calvário, na morte de Jesus Cristo, quando ele padeceu todo o seu sofrimento. O próprio profeta Isaías disse que ele levou sobre si as nossas dores e curou as nossas enfermidades. Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Então essa é a graça de Deus. Embora esta palavra ela venha do grego, ela tem vários significados. E um desses significados é favor não imerecido. Ou seja, nós não merecíamos. Porque a própria palavra no livro de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós vamos ver a graça no livro de Romanos, nós vamos ver a graça principalmente no livro de Gálatas, que provavelmente foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento, não é o livro de Mateus, não é o Evangelho de Mateus, porque o Novo Testamento não está em ordem cronológica. Gálatas é a carta magna da salvação, da graça de Deus que alcançou a todo o ser humano. A palavra de Deus, que tem aquele título maravilhoso, que pode ser o versículo da Bíblia inteirinha, o resumo da Bíblia inteirinha, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo que deu seu Filho por nós, ou seja, a graça, favor imerecido, nós não merecíamos. É também a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, não receber o castigo que nós merecíamos. Então, graça está alinhada à misericórdia de Deus que superabundou sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça é o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. O subtópico 2 diz que Jesus Cristo como a manifestação da graça. Pastor, Jesus Cristo é a manifestação total da graça de Deus sobre a nossa vida. Exatamente. A graça de Deus, nós temos que entender que a graça de Deus não é apenas um conceito teológico, não. Uma qualidade divina, abstrata. Ela se manifestou de forma concreta e visível na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus declara, o Evangelho de João declara, a fé foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, não é? Está lá em João 1,17. Em Cristo a graça ganhou rosto, vamos dizer assim. A graça em Cristo ganhou voz. A graça em Cristo ganhou ação, não é? Tudo o que Deus deseja revelar do seu amor salvador foi plenamente demonstrado através de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. O subtópico 3 diz que a graça é para todos os povos, sem exceção. Nós vemos aqui que o Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não é na questão da observância da lei mosaica. Inclusive a lei mosaica tem mais de 600 leis, e aqui nós podemos classificar a lei mosaica em lei moral, lei civil,
lei religiosa ou lei cerimonial. Então nós vemos que é impossível o homem cumprir todos os preceitos da lei, mas que Cristo veio e cumpriu por todo nós. Nós vamos ver no livro de Mateus que Jesus ele disse que ele veio para cumprir a lei, que não se omitirá nada do livro da lei, mas que ele veio para cumprir a lei por nós, porque nós não tínhamos condições de cumprir a lei. Paulo vai falar que a lei nos serviu de aio, que a lei nos serviu de professor, que nos conduziu como um orientador até nos conduzir a Cristo. Cristo é o fim da lei. Cristo é o cumprimento da lei. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, vai falar que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então nós estamos na graça. Nós estamos na graça que é a salvação para todos. Como diz lá no livro de Romanos, tanto para o judeu como para o grego, ou seja, para todos os gentios. Romanos capítulo 10, versículo 13 vai falar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é só o judeu, não é só o grego, não é só o romano. São todos os povos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é bom também pensar na universalidade da graça, A universalidade da graça. Porque a universalidade da graça não significa que todos serão salvos automaticamente. Não é bem por aí. Mas é que a oferta da salvação ela está disponível a todos. Não são todos salvos. Olha, nem todos serão salvos. Mas a oferta da salvação está disponível a toda a humanidade. E isso a gente vê lá em 1 João capítulo 2, verso 2. O convite do Evangelho é dirigido a todas as pessoas, como destaca a Escritura. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Gálatas 3:28. Romanos 10, 13. Essa verdade derruba todas as barreiras que os homens costumam erguer. Em Cristo não há distinção de raça, nacionalidade, posição social ou cultura. Todos são igualmente pecadores diante de Deus e todos podem ser igualmente alcançados pela sua graça salvadora. Gálatas 3:28. Além disso, a graça não apenas salva, ela faz muito mais do que salvar. Ela transforma a pessoa. Quem é alcançado pela graça passa a viver uma nova vida, marcada pela santidade, pela gratidão, pela obediência. E a mesma graça que perdoa também é a mesma graça que ensina o crente a renunciar ao pecado e viver para a glória de Deus. Portanto, a igreja, olha só, a igreja deve proclamar o Evangelho a todos os povos sem preconceitos, sem restrições, pois a mensagem de Deus continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está em Romanos 1:16. A salvação, a graça é para todos, né, pastor Oswaldo? Mas há necessidade do homem se aproximar. Pessoal. Né? E aí pessoal. é a contraponto dos nossos irmãos da teologia calvinista que diz que a salvação, Deus já predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição, e nós vemos que não é por aí que as pessoas possam ser conduzidas. Eu vejo o seguinte, se essa doutrina da predestinação, ela é até pesada, né? Ela é uma coisa que, olha, você pensa bem, pessoas já nascem condenadas e já pessoas nascem para a salvação. E Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo não pereça, mas tenha vida eterna, né? Amém. Então essa doutrina da predestinação é um peso muito grande, olha, me dá licença, mas eu chego a pensar que seja uma maldição também, viu? Porque não é fácil a pessoa, então eu estou destinado à perdição eterna. Não, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Invocar quer dizer com fé, né? Com coração reto, porque só falar pela boca também não resolve nada. Senhor, tua graça me basta.
né? E muita gente diz, a graça de Deus me basta. Romanos capítulo 10 fala que também tem que crer com o coração. Tem que crer com o coração. E com a boca confessar. Com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então a gente vê aí que a gente está entrando nesse ponto, pastor Oswaldo, porque os nossos irmãos que nos assistem são, na sua maioria, crentes pentecostais, assembleianos, nossos irmãos pentecostais que usam também a revista da CPAD, nossos irmãos calvinistas, que muitas vezes são os batistas, os presbiterianos, as igrejas tradicionais, eles têm a sua orientação na teologia calvinista. Mas nós sabemos que a graça, ela é irresistível. O homem, ele pode dizer sim para Deus, como também pode dizer não. E isso é o que vai direcionar se o homem vai ser salvo ou não. A graça é em Cristo, mas ele precisa crer nesta graça. E tem outra coisa, né? Olha, se vocês notarem, prestarem atenção, a revista da CPAD está vindo, que é uma bênção, hein? Sim. É uma bênção as matérias que estão sendo dadas, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, agora está nesse trimestre falando sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Olha, eu aconselho que você participe da Escola Bíblica Dominical. A sinopse 2 da nossa revista fala que a graça de Deus oferece a salvação a todos por meio de Jesus Cristo. Então a salvação é pela fé em Cristo. E nada mais do que isso. Não é pelas obras, para que o homem não se glorie, como diz no livro de Romanos, mas é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, como a palavra de Deus diz numa das cartas do apóstolo Paulo. Nós vamos para o subtópico 3, mas antes de eu chegar aqui no subtópico 3, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações, deixasse o seu like, fizesse um comentário ali para que nós possamos ali também estar respondendo, para que Deus possa nos abençoar nessa caminhada e para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e que os nossos amados irmãos possam ser missionários, né? Missionários da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola teológica do mundo. Tópico 3. Tópico 3, crescendo na graça. Esse tópico 3, crescendo na graça, está baseado no texto da carta anônima aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, pastor, que diz que acheguemos confiantemente. Portanto, confiadamente, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a graça. Recebermos a misericórdia e acharmos graça. Recebermos a misericórdia de Deus e acharmos graça diante dele. Olha, pedir socorro em momento oportuno. Para que o socorro venha na ocasião oportuna. Assim, a gente às vezes lê diferente assim, porque às vezes a gente acaba estudando a versão atualizada, às vezes a corrigida, né, pastor? Então é só para ressaltar aqui aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Aqui atrás de mim tem acho que umas 10 versões. Nós temos aí aqui atrás de mim tem umas 10 versões. A corrigida fiel, a atualizada, nova versão internacional. Então a linguagem de hoje, então nós vemos aí que uma tradução difere da outra. E existe uma lei tramitando aí no Congresso aí para que cortasse aí as traduções aí para ficar uma só interpretação da Bíblia. Eu não sei de qual deputado que é, mas eu sei que tem uma tramitação aí no Canadá também já está proibido, né? Várias traduções. No Canadá já está proibido alteração você falar de Jesus. Simplesmente você falar de Jesus está proibido. Então isso está acontecendo na Europa, né? Infelizmente isso está acontecendo na Europa. Então, irmãos, é o tempo de buscar a graça de Deus. Olha, mais do que nunca nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, porque os dias realmente são maus. Aqui no Brasil a gente leva a coisa meio assim, no empurrão, mas olha, se você parar e pensar um pouco, você vai ver que as coisas estão apertando cada vez mais. Então nós vamos aqui no tópico 3, meus queridos irmãos, crescendo na graça. Anteriormente, nós falamos aqui que a recomendação de Pedro é para nós crescermos na graça e no conhecimento. A ênfase aqui é crescer na graça. O que é crescer na graça? É nós buscarmos uma orientação espiritual
do Espírito Santo, através de uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus, buscarmos jejum, jejuar constantemente a favor de uma causa. Se a igreja quer ver Deus operar de um modo extraordinário, a igreja precisa crescer na graça. Como eu já disse aqui anteriormente, crescer só no conhecimento das Escrituras, ter uma bagagem de conhecimento, vai deixar uma pessoa muito formalista, né? E ele vai humanizar muitas coisas que, na verdade, são coisas espirituais. E o próprio apóstolo Paulo diz que o homem natural não pode discernir das coisas do Espírito, pastor. Então nós devemos crescer na graça. O que é crescer na graça? É um caminho de santidade, se separar, consagrar, né? Usar alguns verbos aqui: consagrar, orientar, buscar, obedecer através da oração, do jejum, uma vida consagrada a Deus. E uma coisa que diz que acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Com confiança. Com confiança. A palavra grega, parresia, traduzida por confiadamente, expressa uma ideia de ousadia, de liberdade e segurança. Não significa irreverência não, tá? Não significa irreverência ou presunção, mas a certeza de que somos aceitos por Deus mediante os méritos de Cristo. Nossa confiança não está em nossa justiça, mas está na graça do Salvador. Por isso, podemos nos aproximar sem medo de condenação, sabendo que fomos reconciliados com Deus pela fé. E a ilustração, gostaria de fazer uma ilustração aqui, que nos antigos impérios orientais, por exemplo, poucos tinham, né, esse livre acesso ao rei. Sim. Né? Entretanto, o filho herdeiro podia entrar sem pedir licença. Né? Os demais precisavam fazer reverência, fazer um ritual, né? E pedir se o rei podia oferecer, mas o filho não precisava. O filho podia entrar direto, né? Então, nós vemos que, assim como o filho podia entrar direto à sua presença sem necessidade de autorização formal, em Cristo, irmãos, nós recebemos a posição de filhos de Deus. Então, nós temos a ousadia, né, de entrar na presença de Deus, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, para entrar na presença de Deus, como está lá em João 12, Romanos 8, 15 a 17. E isso desfrutamos, e por isso desfrutamos o privilégio de nos aproximar do Pai Celestial com intimidade. Olha, Abba Pai, Papai querido. Relacionamento de intimidade. Relacionamento, né? A expressão Abba Pai é relacionamento de intimidade. É por isso que fala que entrar confiadamente, porque você sabe que Deus está lá pronto para te receber. Sim. Deus está pronto para aqui, pastor, até o subtópico 2 vai fazer uma pergunta. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? E aqui o senhor disse que as pessoas tinham que ter um ritual, tinham que fazer alguma coisa para se aproximar do rei. Na lei, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote uma vez por ano para entrar no Santo do Santo. Lembrando aqui que tanto o tabernáculo como o templo de Salomão, né, e depois ele foi reedificado, foi restaurado. Existia 3 repartições, que era o átrio exterior, santo lugar e o santíssimo lugar. O sumo sacerdote, ele poderia entrar na presença de Deus uma vez ao ano. E aí a pergunta do subtópico 2 vai dizer: quando devemos nos achegar ao trono da graça? Momento oportuno. Qual que é o momento oportuno, pastor Oswaldo? Ocasião oportuna, né? São todos os momentos que nós temos a oportunidade de nos achegarmos ao trono da graça. Essa linguagem de nós chegarmos ao trono da graça é a liberdade que você tem de chegar na presença de Deus, colocar todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, para que Deus possa
trazer algo ao seu coração. A própria palavra do Senhor diz lá no Salmo 46, de número 1, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, na aflição, no desespero, no momento oportuno, no momento que você fala, Senhor, acabou a minha força. É neste momento que entra a graça de Deus na sua vida. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? Olha, irmãos, eu vejo o seguinte, que na minha carreira cristã, né, já tem alguns anos, uns 40 e poucos anos, mas eu vejo o seguinte, que um dos momentos em que mais precisamos nos achegar ao trono da graça é durante as tentações. Sim. As tentações da vida, né? Durante as tentações, o escritor aos Hebreus apresenta Jesus como nosso grande e sumo sacerdote, que compreende as nossas fraquezas e está pronto para nos ajudar, como está em Hebreus 4,15. Quando somos tentados, podemos buscar refúgio nele, certos de que Deus providenciará forças para que você possa resistir. E Deus diz que, junto com a tentação, ele também dá os meios para você Ele dá o escape, né? Ele dá o escape, né? Então, para que você possa resistir. E conforme a sua promessa, também dará o escape necessário. O escape necessário. Então, além das tentações, devemos aproximar ao trono da graça nas tribulações, porque lá a pergunta é quando devemos nos aproximar do trono da graça. Então, devemos nos aproximar nos momentos de tribulações, de enfermidades, de dúvidas, de crises e desafios diários. Olha, irmãos, eu estou ouvindo há poucos dias aqui do infarto do miocárdio. É verdade, o pastor Oswaldo. O infarto do miocárdio. Passou uma grande dificuldade nesses dias aí. E precisei colocar estente, algumas coisas, e foi um pouco complicado. Mas Deus graças a Deus. Mas nessa hora, é que eu vi como é importante você chegar ao trono da graça. Ah, glória a Deus. Como é importante você Aleluia. saber que você pode confiar em Deus, irmão. Glória a Deus. Como é importante você saber que tem um Deus que te assiste. Aleluia. Um Deus que te dá socorro bem presente, que te ajuda, um Deus que te conforta. Apesar das dores, dos machucados, que tanta injeção, tanta coisa, mas meu coração estava em paz na presença de Deus. E ainda tive o privilégio de testemunhar do amor de Cristo para várias pessoas ali. Glória a Deus. Né, enfermeiras mesmo que estavam ali, eu falei, você, pelo jeito é crente, né? Eu falei, eu fui crente. Eu falei, então volta para Jesus enquanto é tempo, porque eu estou aqui. Eu acho que eu vou escapar dessa, mas você não sei se escapa, não é? Então, foi o momento oportuno, né, pastor? Foi o momento oportuno de riqueza muito grande. Que Deus operou a sua graça na vida do seu servo. E sabe que eu saí de lá mais crente, irmãos. Glória a Deus. Eu saí de lá mais crente. Porque eu sei que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Então, como está lá no Salmo 46:1, a sua graça, ela é suficiente para sustentar o crente mesmo quando os recursos humanos se esgotam. Ô, irmãos, eu sou um milagre de Deus, irmãos. Minha família é um milagre de Deus. Pastor, aí tem o senhor pode até responder o subtópico 3. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Que nós recebemos? Nós recebemos misericórdia, pastor. É verdade. Recebemos misericórdia. É não receber aquilo que merecemos. É o que recebemos. Misericórdia. Não recebermos aquilo que merecemos. A misericórdia, eu tenho aqui anotado, olha, a misericórdia refere-se ao que Deus deixa de nos aplicar, embora mereçamos. Deus deixa de aplicar por causa do pecado. Então, a gente, por causa do pecado, Deus merece um castigo. Por isso que tem esse paralelo, né? A graça, recebemos aquilo que não merecemos, e a misericórdia, não recebemos aquilo que merecemos. Então, nós digamos assim que todos nós somos dignos de condenação, né? Está lá em Romanos 3:23. Mas em Cristo, Deus nos oferece o perdão. E não só isso, em vez de juízo. Sim. Nos oferece perdão em vez de juízo. A misericórdia trata especialmente das nossas falhas, das nossas fraquezas e pecados passados,
Quando nos arrependemos sinceramente, Sim. encontramos um Deus de compaixão, perdão e restauração. Já a graça, por sua vez, como diz, é um favor imerecido. E olha, muito merecido, né, irmãos? Você não merece a graça de Deus. É por amor de Deus. É só por amor de Deus mesmo. Recebemos então misericórdia, recebemos perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a vontade de Deus, registrada carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 24. Então, sendo assim, a graça, ela supre todas as nossas necessidades, né? Ela supre as nossas necessidades, ela nos sustenta nas provações, nos ajuda a vencer nas tentações e nos capacita a servir a Deus com fidelidade. Tudo isso, olha, só é possível, tudo isso só é possível porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Amém. Tá? Glória a Deus. Não tem outro, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, fiel e misericordioso, como está em Hebreus 4, verso 14 e 15. Ele conhece as nossas limitações, pois ele viveu entre nós, né? Ele viveu entre nós, ele conhece as nossas necessidades, ele sofreu na carne o que nós sofremos, contudo sem pecado. Então nós temos aí esse assunto tão importante, né? Que tudo isso só é possível porque Jesus é o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. Ele conhece as nossas tentações, pois viveu entre os homens e foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Por isso pode compadecer-se das nossas fraquezas e interceder por nós diante do Pai. Glória a Deus. Irmãos, chegamos à nossa conclusão. Sabemos que foi a necessidade da realização daquele concílio, primeiro concílio não da igreja reunida, mas da igreja primitiva, porque nós vamos ver na teologia depois outros concílios realizados por questões doutrinárias. Então, conforme a igreja ela cresce e amadurece, há a necessidade de formular doutrinas para a orientação dos povos e essas pessoas sendo conduzidas ao Evangelho. Então nós vemos aqui que desse modo é um marco histórico que ensina a igreja a enfrentar desafios doutrinários com fidelidade no Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, essa lição ela é maravilhosa, porque tudo que envolve a nossa vida é pela graça de Deus que alcançou a cada um de nós. Eu espero que você tenha alegria de receber esta notícia da graça de Deus na sua vida. E eu convido a você a participar conosco da Escola Bíblica Dominical todos os domingos, às 9 horas, em todas as Assembleias de Deus, porque eu tenho certeza que na EBD Deus tem uma bênção na sua vida. Pastor Oswaldo. Meus irmãos, Deus abençoe ricamente, Cristo Jesus. Foi um prazer compartilhar aqui com o Fabrício. Amém? Não vai ficar só nessa, nós vamos fazer algumas vezes. Esse grande homem de Deus, amém, conhecedor das Escrituras. Mas eu me sinto feliz por poder estar aqui nesse momento, falando alguma coisa da Escola Bíblica Dominical. Eu também sou professor da Escola Dominical, ajudo ele me ajuda. Nós somos parceiros, né, Fabrício? Amém, graças a Deus. Somos parceiros. Eu gosto mais, assim, muito da área, da parte aplicada, da aplicação da revista, vou falar assim, da aplicação mesmo da revista, né? Não fico assim mais preocupado em que o povo absorva e receba a aplicação, né? Porque senão não tem motivo, né? Sim. Amém, meus queridos. Que Deus possa abençoar a sua vida e fica conosco sempre aqui na Escola Bíblica Dominical, porque esse canal, Assembleanos Atípico, também é um canal da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém.